Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que ganha poder sem esforço é forte ou apenas privilegiada? Quando eu comecei a ler Solo Leveling, eu achava que os Rank S seriam incríveis como os Hashiras, poderosos como os Almirantes, ou no mínimo corajosos como o Bando do Falcão. Mas a triste verdade é que eles são apenas bucha de canhão, uma mera escada pro protagonista pisar. E o pior de tudo é que isso nem é culpa deles. Eles simplesmente foram vítimas de um sistema que prometia salvar a humanidade do apocalipse, mas na verdade tudo que fez foi colocar uma coleira nela. Agora me responde, se os governantes são seres divinos, por que eles precisam dos seres humanos para lutar contra os monarcas? E a resposta é simples. No início, o Ser Absoluto criou os monarcas e os governantes. Os dois grupos tinham a tarefa de entreter o Ser Absoluto lutando até a morte. Depois de séculos de luta, o campo de batalha final vai ser na Terra. Para que a Terra suporte essa guerra, os governantes começaram a injetar mana no planeta de forma artificial, através dos portais. Depois disso, eles decidiram treinar a humanidade usando esses mesmos portais. E assim os governantes criaram os caçadores, que são pessoas que ganharam um pouco do poder dos governantes emprestado. Os caçadores se dividem em rankings, sendo o E o mais fraco e o S o mais forte. E assim como os caçadores, os portais também receberam essa mesma classificação. Só que esse sistema tem duas falhas mortais. A primeira é que, como o poder é emprestado, os caçadores não crescem nem evoluem. Se despertar como rank B, mesmo que você treine feito o Rock Lee, você nunca vai chegar ao rank A. E a segunda falha é que, como os portais têm rankings, sempre que os caçadores entram numa dungeon, dependendo do nível, eles sabem exatamente que tipo de monstro eles podem enfrentar. E se o monstro for mais forte que o esperado, eles fogem e chamam um caçador de nível superior para resolver. E é aqui que o problema com os Rank S começam. Os Rank S já são a elite dos caçadores, e como é muito difícil a classificação dos portais falhar, e dungeons de Rank S são muito raras, eles passaram a vida toda enfrentando inimigos mais fracos que eles, o que deixou eles viciados em vencer. Passar 10 anos enfrentando inimigos fracos não te torna um guerreiro mais forte, e é por isso que eles foram completamente humilhados na primeira vez que eles acharam um inimigo mais forte que eles. E isso explica porque mesmo depois de 10 anos como caçadores, eles usam apenas força bruta. Como apenas força bruta sempre resolveu, eles não têm nenhuma estratégia de luta, uma arma secreta, nem mesmo um plano B para caso tudo der errado. Esse sistema fez eles não desenvolver um instinto de luta como que o Gantz tem. No seu próprio mundo, o Gantz é um eterno rank E, e ele se tornou absurdamente forte porque depois do Eclipse, ele nunca enfrentou um inimigo mais fraco que ele. Mesmo enfrentando oponentes quase divinos como o Phantom, o Gantz continua lutando não porque ele acha que vai ganhar, mas sim porque ele se recusa a aceitar sua própria impotência. E é exatamente isso que falta nos Rank S. Esse sistema defeituoso foi feito de propósito pelos governantes, porque assim eles garantem uma chance da humanidade sobreviver à guerra e ao mesmo tempo que eles impedem que os seres humanos se tornem uma ameaça no futuro. Nada nessa vida é de graça. Se o produto não tem preço, então o produto é você. Os governantes poderiam fundir mana com a atmosfera do planeta, ao invés de só injetar mana através dos portais. Mas se eles fizessem isso, a humanidade ganharia poder natural e com isso a humanidade poderia se virar contra os governantes algum dia, assim como eles se viraram contra o Ser Absoluto e mataram ele. Sabe o mais engraçado? Pensar nessa teoria toda deu menos trabalho do que explicar o real problema que Solo Leveling tem, que faz a história desperdiçar tantos personagens a ponto deles se tornarem apenas figurantes de luxo. Solo Leveling usa o sistema onde tudo é pelo protagonista e para o protagonista. Normalmente o mundo é maior que o protagonista, mas aqui ao contrário, o protagonista é maior que o mundo. Então o autor não liga de sacrificar a história, os personagens ou até mesmo a lógica para favorecer o Jin-Woo. Isso causa alguns problemas ao longo prazo, sendo que o pior deles é perder o controle dos poderes do protagonista, ao mesmo tempo que ele faz tudo à volta dele e perder a importância. Para começar, o arco da Ilha das Formigas já começa todo errado, porque os japoneses são apresentados como sendo ainda mais fortes que os coreanos, inclusive o líder deles é tão forte que queria bater de frente com o Jin-Woo, mas quando eles chegam na ilha, eles são completamente exterminados, sem nem conseguir lutar. Isso não transforma o Rei das Formigas numa ameaça, tudo que o autor fez foi jogar o nível de poder pras caralhas, sendo que o Rei das Formigas nem é o boss final da história. Um jeito muito melhor de fazer isso seria se o autor usasse o Goto, o líder dos japoneses,
japoneses para lutar contra o formigão. Depois de uma grande luta, no final Goto perderia, mas ele conseguiria fugir, sozinho ou com a ajuda de um subordinado dele. Muito ferido e traumatizado porque encontrou um monstro de verdade. Só isso já faria o Rei das Formigas uma ameaça mundial. O que mais colabora para os Rank S serem vistos como simples figurantes é que, diferente dos Hashiras ou dos Almirantes, ou até mesmo do Bando do Falcão, eles não têm conquistas próprias. A única vez que eles poderiam mostrar serviço, o autor usa eles como escada pro protagonista. Eu já sabia que eles não tinham a menor chance contra o Beru só de ver a dificuldade que eles tiveram para matar a Formiga Rainha, mesmo ela nem sendo uma unidade de combate. Eu acho que essa parte o autor tentou transformar o Jin-Un num grande salvador, como acontece com o Naruto quando o Pain invade Konoha, só que com a diferença crucial que a Vila da Folha caiu lutando, diferente dos Rank S, que levaram um único golpe cada um e desistiram da luta. E isso automaticamente transforma o protagonista não num herói, mas sim numa babá, já que eles não podem se virar por conta própria. Eles ficaram tão assustados com o formigão que eles esqueceram que as formigas normais são no máximo Rank A, ou seja, apesar do tamanho, para um Rank S, eles continuam sendo insetos. Ao invés de lutar para sair, eles jogam tudo nas costas do Kron, um mago de fogo dentro de uma caverna, sendo que o Kron nem pode usar as chamas dele na potência máxima, porque isso iria não só matar as formigas, mas iria sufocar todo mundo junto. E uma coisa que eu não entendo, já que todo mundo é inútil, porque o autor só não matou todo mundo e deixou só os três principais, que são a Rainha, o Kron e o Bieg. Mesmo o formigão sendo absurdamente forte, apenas um caçador de Rank S da Coreia morreu, que foi aquele curandeiro, mas ele não morreu para mostrar que o Rei das Formigas era forte, e sim porque a história precisava de alguma desculpa para fazer o Jin-Un usar a extração de sombra no Rank S. E para mim o último prego do caixão foi no final desse arco, onde os Rank S não conseguem nem fugir sozinhos. Quando eles estão fugindo de helicóptero, essa é a chance perfeita pro Kron mostrar o porquê ele é conhecido como o caçador mais poderoso da humanidade. Porque é diferente de quando eles estavam dentro da caverna, agora eles estão num terreno aberto. E como eu disse antes, apesar do tamanho, para um Rank S essas formigas ainda são insetos, mas ele não consegue fazer nada e o Jin-Un precisa salvar todo mundo de novo. E a prova que essas formigas continuam sendo apenas insetos para eles é que aquele caçador chinês derrotou dezenas com apenas um golpe. O que para mim torna a história de Solo Leveling medíocre é o fato que o autor não deixa ninguém além do protagonista ter nenhum tipo de conquista pessoal que justifique a fama que eles têm. E de todos os Rank S pra mim, a Rainha é a pior de todas, porque ela tem um destaque que ela simplesmente não merece. Pra vocês terem uma ideia, a Rainha é um problema tão grande na história que o anime gasta tempo tentando justificar a existência dela, fazendo a Rainha aparecer desde o primeiro episódio, pra que o destaque que ela vai ganhar no futuro não fique estranho, já que no manhwa ela aparece do nada e imediatamente o autor promove ela a interesse romântico do protagonista. Porque sim, já que a pessoa que deveria ser o par do Jin-Un foi descartada cedo demais na história. Quando eu comecei a ler Solo Leveling, eu achava que a Joe seria o par romântico do protagonista, porque ela tá lá desde o começo, ela gostava e apoiava o protagonista, mesmo todo mundo rindo dele, por ele ser o caçador mais fraco do mundo. Além disso, ela foi a única que se recusou a abandonar o Jin-Un na dungeon dupla, porque ela sabia que ele ia morrer se ficasse para trás. O autor descartou a Joe porque uma mulher traumatizada em dramas pessoais não combina com a estética de Power Fantasy, e por isso a Joe foi substituída pela Rain, e a forma que o autor faz a Rain se aproximar do protagonista é bizarra, já que a Rain começa a gostar do protagonista e corar pra ele do nada, porque graças ao sistema o Jin-Un não tem cheiro de sangue e morte como os outros caçadores. Sério, eu já vi hentai com um romance melhor. Enquanto a Joe se apaixonou pelo Jin-Un de verdade, aquele cara fraco mas esforçado, a Rain se apaixonou pelos status que ele conseguiu graças ao sistema. Pra justificar a posição da Rain, o autor dá a ela algumas conquistas que são tão artificiais que beiram o inacreditável, sendo que a maior delas, a Rainha derrota o Wiggly sozinha. Sim, ela derrotou com muita facilidade um cavaleiro com décadas de experiência, aquele cara que jogou as espadas no chão e quase arrancou a cabeça do Jin-Un no soco. Além disso, ele ajudou o Jin-Un a vencer o Rei dos Elfos, o Rei Demônio, o Feiticeiro Orc e ainda o Rei das Formigas. Então ele é muito mais forte agora do que quando lutou com o Jin-Un da primeira vez. O manhwa quer que você acredite que esse mano perdeu por uma mulher de 50
50 quilos. E isso é tão inacreditável que o manhwa faz essa luta acontecer no off, porque se mostrasse no manhwa ninguém ia acreditar que isso é possível. Além disso, o Iglis é uma das sombras mais inteligentes do Jin-woo, então ele sabe que não é pra valer, isso é no máximo um treino com a namorada do chefe. A verdade dura é que a Rain não foi pensada pra ser uma casca ou uma Mikasa da vida, ela existe na história apenas pra ser a esposa troféu do protagonista. Agora, indo pro final, só depois que o Jin-woo derrotou o Altares, o Monarca Dragão, só aí que os governantes apareceram. Os governantes confirmam pro Jin-woo o que eu expliquei lá no começo do vídeo, o sistema quebrado deles nunca funcionou, a Terra sempre foi completamente destruída, então eles sempre precisavam reiniciar tudo de novo. Mas como eles nunca mudaram o sistema limitado dos caçadores, eles entraram num ciclo infinito de sempre tentar a mesma coisa esperando um resultado diferente. Mas se não era pra ajudar a humanidade, porque eles reiniciaram o mundo tantas vezes? E a resposta é bem mais simples do que você imagina, é porque eles perderam a guerra. Lógico que fingir salvar a humanidade ainda é melhor que falar pro Jin-woo que os caçadores eram apenas soldados descartáveis. E nos capítulos finais eles tentaram convencer o Jin-woo que ele deveria sair da dimensão, ou então selar, abrir mão dos poderes dele, já que ele se tornou tudo aquilo que eles nunca deixaram a humanidade se tornar, uma verdadeira ameaça. Talvez seja por isso que os Rank S sejam tão inúteis. Eles não foram feitos para vencer de verdade, eles foram feitos para ser apenas cães de caça na mão dos governantes. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir essa idiotice até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.